Há mais de 50 anos, em 1966, o Brasil testemunhou um evento que até hoje desafia explicações. Um estranho acontecimento envolvendo um bilhete codificado, máscaras de chumbo, a presença de seres extraterrestres e 2 mortes misteriosas deixou uma marca na história do país. Ainda hoje, apesar de décadas de investigação, a polícia nunca conseguiu resolver o caso, deixando uma sombra escura pairando sobre aquela época. Inúmeros mistérios sobre alienígenas pairam no ar e agora é hora de desvendar os segredos que estão guardados há muito tempo. Você está no canal Futuro Enigma e esta é a série Aliens. Dois amigos foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estado de decomposição, a polícia achou 2 misteriosas máscaras de chumbo. O vasto processo sobre o caso diz que ninguém viu o que aconteceu. Ninguém sabe até hoje como os 2 amigos morreram e o que significam as 2 máscaras de chumbo. Há muitos anos, em agosto de 1966, um caso peculiar agitou a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Tudo começou no pitoresco Morro do Vintém, onde Paulo Cordeiro Azevedo dos Santos se aventurava pela mata em busca de passarinhos numa manhã de quinta-feira. Enquanto desbravava os arredores, deparou-se com uma cena inusitada. 2 homens estirados no chão, próximos a uma clareira. Assustado, Paulo correu para informar seus amigos. 2 dias depois, ao entardecer de sábado, outro jovem, Jorge da Costa Alves, estava pendurado numa árvore, tentando recuperar sua pipa no Morro do Gordo, quando também se deparou com uma cena macabra. Jorge viu os corpos dos 2 homens que Paulo havia avistado. Jorge não hesitou em alertar as autoridades locais. Na manhã seguinte, policiais, bombeiros e jornalistas se dirigiram ao Morro do Vintém para investigar. Além dos corpos, já em avançado estado de decomposição, encontraram um estranho marco de cimento, uma garrafa de água mineral, papel laminado improvisado como copo, entre outros objetos curiosos. Mas o mais intrigante de tudo eram 2 máscaras de chumbo. A perplexidade aumentou quando descobriram um papel com uma equação básica de eletrônica e instruções enigmáticas sobre o uso de uma cápsula após determinado horário. Pelos documentos encontrados, as vítimas foram identificadas como os eletricistas Miguel José Viana, do Rio de Janeiro, e Manuel Pereira da Cruz, do Espírito Santo, ambos sócios de uma oficina de concertos de TV. O mistério se adensou quando se descobriu que os 2 tinham mentido às suas famílias sobre uma suposta viagem a São Paulo para comprar um carro e peças para a oficina. Na verdade, acabaram em Niterói, onde encontraram um destino trágico. O início da investigação. A investigação logo se concentrou nos momentos que antecederam a escalada do Morro do Vintém, buscando entender o que levou à morte dos amigos e sócios. Segundo os registros do processo, o ônibus da aviação Santo Antônio, vindo de Campos, chegou à rodoviária de Niterói por volta das 14h30. Cerca de 50 minutos depois, Miguel e Manuel foram vistos em uma loja de materiais eletrônicos na Rua Doutor Forma, no centro de Niterói, conversando com o proprietário Hernani Teixeira de Carvalho Filho. Curiosamente, eles já haviam estado com Hernani em Campos 4 dias antes da viagem para Niterói. No depoimento, Hernani afirmou que os 2 eram clientes habituais, mas naquele dia não compraram nada. Houve um encontro entre Ana, João, Miguel e Manuel em Campos, dias antes da viagem fatídica. O inquérito não conseguiu esclarecer o motivo do encontro, mas será que esse encontro tinha alguma relação com a morte dos amigos no Morro do Vintém? Bom, durante o caminho, eles pararam em uma loja de artigos de plástico e borracha, onde compraram 2 capas de plástico. Mesmo com chuva, decidiram levá-las. Depois pararam no bar e Leiteria São Jorge, onde compraram uma garrafa de água mineral, mesmo estando com pressa. Após a descoberta dos corpos autopsiados, não foram encontrados sinais de violência e os órgãos não mostraram presença de substâncias tóxicas. O médico legista, Pastor Pereira de Melo, responsável pela necrópsia, não conseguiu determinar a causa da morte. Mesmo após exames toxicológicos, nada foi encontrado. Resta a pergunta:
Miguel e Manuel foram vítimas de um golpe elaborado? Eles subiram o Morro do Vintém por vontade própria e tudo indica que já sabiam que fariam alguma experiência. As máscaras de chumbo misteriosas encontradas ao lado de seus corpos foram feitas por eles mesmos em sua oficina. Outro detalhe intrigante foi a descoberta de 2 camas feitas de folhas de pindoba, cortadas nitidamente à faca. Com nenhum objeto cortante encontrado no local, a hipótese de uma terceira pessoa envolvida na experiência se fortaleceu. O terceiro envolvido. Uma possível terceira pessoa que dirigiu, mas não participou da experiência foi Elcio Correia Gomes, residente em Campos. Ele aprendeu noções de eletrotécnica com Miguel e tinha ligação com os 2 amigos. A polícia suspeitava que Elcio conhecia o verdadeiro destino de Miguel e Manuel, bem como o dinheiro que carregavam. Elcio, sendo espírita, teria introduzido Miguel às práticas de experiências incomuns. Uma dessas experiências na praia de Atafona teria provocado uma explosão tão intensa que chamou a atenção da Marinha. Elcio foi preso e interrogado pela polícia de Niterói, mas não se conseguiu provar nada contra ele. O irmão de Miguel, Ervaldiana, também acredita que Elcio não tinha participação nos acontecimentos. Apesar de não terem encontrado outros suspeitos, a polícia aceitou a possibilidade de encerrar o caso sem resolver o principal mistério do Morro do Vintém. Mas como morreram Miguel e Manuel? A única coisa certa em toda essa investigação era que algo muito estranho tinha acontecido. Nova investigação. As experiências na praia de Atafona, que provocou uma explosão e chamou a atenção da Marinha, gerou alarde. As explosões e um clarão intenso provocou pânico na região, e esse incidente levou a uma investigação mais detalhada, incluindo o testemunho de Gracinda Barbosa Coutinho, que viu um objeto estranho próximo ao Morro do Vintém na noite em que os 2 amigos faleceram. O depoimento oficial descreve um objeto oval, alaranjado, com anel de fogo, de onde partiu um raio azul em várias direções. A imprensa da época deu bastante destaque a esse relato, e dezenas de telefonemas foram feitos à polícia encorajados pela declaração de Dona Gracinda. Sem recursos para esclarecer cientificamente a morte de Miguel e Manuel, a polícia começou a considerar teorias que envolviam causas paranormais. O pesquisador de fenômenos parapsicológicos, o médico Silvio Lago, foi consultado. Ele destacou que, em mais de 50 anos de pesquisa em parapsicologia, jamais havia encontrado referência a uma morte tão dramática e insólita como a de Miguel e Manuel. Silvio Lago também lembrou que os 2 eletricistas não tinham conhecimentos para realizar experimentos complexos, o que levanta questionamentos sobre o caso. Por outro lado, o professor Laércio Pinheiro sugeriu que os amigos estavam interessados em estudos psicológicos e que subiram o Morro do Vintém para uma experiência desse tipo. Ele especulou que, ao mexerem com campos de energia, poderiam ter aberto canais de comunicação para outras dimensões, recebendo instruções que não compreenderam totalmente. Já a opinião de Aurélio, que acompanhou o uso das máscaras de chumbo desde o início, permaneceu a mesma. Ele estava convicto de que houve interferência fora do comum e que o caso não deveria ser tratado como um simples crime. Para ele, é difícil acreditar que os 2 homens tenham subido o morro para roubar, considerando a complexidade e o planejamento envolvidos nas ações encontradas. Evento extraterrestre no Morro do Vintém. É interessante pensar que Miguel e Manuel poderiam ter tido um encontro marcado ou sabiam de algum evento que ocorreria no Morro do Vintém naquela noite. Talvez eles estivessem lá para testemunhar a chegada de uma nave ou algum outro fenômeno incomum. No entanto, o repórter policial Mário Dias, do Diário do Povo de Niterói, estava convencido de que o crime não tem relação com seres de outros planetas. Ele acredita que as mortes foram causadas por indivíduos terrestres e não por seres extraterrestres. Apesar das muitas explicações para o mistério das máscaras de chumbo e da falta de um responsável pelas mortes de Miguel e Manuel, a polícia de Niterói estava inclinada a arquivar o caso. No entanto, o promotor Edmo Lutherbach não se contentou com essa decisão. Ele questionou os argumentos de que as mortes poderiam ter sido resultado de experiências parapsicológicas mal-sucedidas, destacando imprecisões nos laudos de necrópsia e o fato de que as cápsulas ingeridas não puderam ser detectadas após 72 horas.
Erval Viana, irmão de Miguel, fez revelações sobre a negligência do Instituto Médico Legal, onde órgãos foram removidos e parte das evidências foi alterada antes que o exame pudesse ser realizado. O médico legista Pastor Pereira de Melo, presente na autópsia, afirmou não ter conseguido determinar a causa da morte. Em meio a essas controvérsias, a exumação dos corpos foi realizada um ano após as mortes, em 25 de agosto de 1967, na esperança de obter mais respostas. No caso das máscaras de chumbo, os novos laudos, um deles emitido pelo conceituado Instituto de Energia Atômica de São Paulo, também não trouxeram respostas. Com os recursos científicos esgotados, a polícia voltou-se para teorias que envolviam causas paranormais. Porém, uma nova investigação do caso deixava claro que uma coisa era certa: a letra do bilhete encontrado com os corpos não parecia ser de Miguel. Essas palavras não faziam parte de seu vocabulário. O detetive Saulo Soares de Souza, que trabalhava na Delegacia de Homicídios de Niterói na época, notou um hiato de tempo entre a chegada dos dois amigos e sua aparição na loja. Esse espaço vazio levantou suspeitas. Ao refazer os possíveis trajetos de Miguel e Manuel em Niterói, Soares de Souza descobriu um ponto interessante. Entre a rodoviária e a loja Pluscop, havia uma instituição ligada a estudos paranormais, dirigida por um médico homeopata espírita conhecido na sociedade niteroiense. Essa descoberta levantou a possibilidade de que Miguel e Manuel, insatisfeitos com os resultados de suas experiências anteriores, pudessem ter buscado ajuda em um ambiente de prestígio. Havia relatos nos autos de dois rapazes que foram abordados por um homem loiro e de sotaque estrangeiro, perguntando sobre o caminho para o Morro do Vintém, poucos dias antes das mortes. A descrição desse homem correspondia ao zelador da instituição de estudos paranormais, que também era técnico de TV e frequentador da loja onde os amigos foram vistos pela primeira vez. No entanto, a ligação entre essa instituição e a morte de Miguel e Manuel permaneceu apenas como suposição, sem provas concretas. Essa história nunca foi oficialmente incorporada aos autos do caso. Arquivamento do caso. Assim como tantas outras suposições levantadas na época sem se chegar a uma conclusão para o caso, a Justiça arquivou o inquérito sobre a morte dos dois eletrotécnicos em maio de 1969. O arquivamento do processo pela Justiça foi atípico. Geralmente, nesses casos, o processo vai da polícia para o juízo e volta do juízo para a polícia até que expire o prazo de prescrição, que no caso seria de 20 anos. O arquivamento ocorreu pouco mais de 2 anos após o fato, e a própria Justiça solicitou, através do Ministério Público e do juiz responsável, que o caso fosse arquivado. Em 1980, um novo acontecimento ressuscitou o caso das máscaras de chumbo. O renomado consultor para assuntos extraterrestres e uma das maiores autoridades do mundo em fenômenos extraterrestres subiu ao Morro do Vintém, que inspirou o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ele afirmou que até hoje não chegou a uma conclusão sobre o caso. As pessoas que o acompanhavam compartilharam da surpresa que os aguardava no alto do morro. Ao chegar no local exato onde os corpos foram encontrados, o detetive de polícia que investigava o caso se deparou com um novo mistério. O ponto entre os corpos de Manuel e Miguel estavam marcados como se tivesse sido calcinado e salgado, impedindo o crescimento da vegetação. Isso gerou especulações sobre se foi um latrocínio, uma experiência mal realizada ou até mesmo um caso de contato imediato do terceiro grau. Existem fatos nessa história que intrigam até mesmo os mais céticos, como o repórter Mário Dias, do Diário do Povo, que cobriu o caso das máscaras de chumbo e está escrevendo um livro sobre o assunto. Durante os 23 anos desde o ocorrido, muitas pessoas envolvidas no caso, investigadores ou não, morreram misteriosamente ou sofreram problemas de saúde. O caso das máscaras de chumbo foi investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, onde naquela época os policiais se orgulhavam de possuir um desempenho muito acima da média da ilustração de casos indicados. Mesmo assim, este caso continuou sendo um mistério. Muitos relatos de objetos voadores não identificados normalmente são acompanhados por histórias de abduções e, por causa disso, rapidamente surgiu a teoria de que Manuel e Miguel tiveram contato com alienígenas e que o bilhete encontrado eram de seres de outro planeta. Aliás,
Os dois estariam com máscara de chumbo justamente para se protegerem da radiação que as naves extraterrestres talvez emitissem. Manuel e Miguel também se envolveram em algumas atividades misteriosas em campos do Goitacazes. Ao que parece, a dupla realizou experiências espirituais e um amigo dos dois disse que ambos faziam parte de uma seita religiosa que misturava ciência e espiritualismo. Essa receita tinha como uma de suas atividades o uso de drogas psicodélicas. A partir dessa informação, o caso ganhou 2 possíveis finais. O primeiro é mais simples e defende que Manuel e Miguel não sobreviveram após ingerir uma substância que os levaria a uma viagem psicodélica. Já o segundo é um pouco mais assustador, onde os dois teriam consumido a droga para, de fato, conseguir entrar em contato com extraterrestres, mas não deu muito certo. As perguntas desse caso seguem sem respostas há mais de 50 anos. Mas, quem sabe um dia as famílias das vítimas possam entender de fato o que aconteceu. Mas me conta, o que você acha que aconteceu com esses homens, hã? Continue acompanhando a série Aliens. Vou deixar os 2 últimos episódios aqui na sua tela. Até já!